Fala galerinha, e aí, belezinha? Tudo bem? Tudo certo por aí? Professor Leonardo Vieira, vamos para mais uma aulinha do dia aí. Hoje vamos falar sobre poluição dos oceanos, poluição dos mares, um assunto muito importante, um assunto atual e que cai nos vestibulares e é um assunto importante para nós repensarmos algumas das nossas atitudes. É um assunto bem interessante, tá? E antes, já sabe, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, enfim, sinta-se à vontade, tá? Bom, quando nós falamos dessa poluição dos oceanos, os oceanos eles sempre foram poluídos, né? Nós sempre poluímos os oceanos. No entanto, eles tinham uma capacidade de se regenerar muito mais ampla. Hoje, essa capacidade ela não consegue mais ser efetiva, e aí a poluição exacerbada desses oceanos, ela cresce principalmente nas últimas 3 décadas, essa poluição cresceu muito e os oceanos não conseguem mais se regenerar. A solução, basicamente, é tentar limpar esses oceanos, mas é impossível você resolver o problema limpando. A questão é, não devemos mais despejar lixo, jogar lixo nos oceanos. O oceano não é lixo, nós temos que dar um problema, uma solução para os nossos lixos. Então, a questão é, resolve limpar o oceano? Resolve e ajuda se nós pararmos de despejar lixo lá. Se não, não ajuda em nada, né? E antes, logo no começo, eu vou indicar um documentário para você aí. Assista, vale a pena, é interessantíssimo. Tá? Aí o oceano de plástico, ao jabá, né? Tem na Netflix, assista lá na Netflix, o oceano de plástico, é bem interessante, hein? Faz talvez você pensarmos um pouquinho a nossa vida. Assiste lá, vale a pena, tá? Bom, por que esses oceanos então vêm se poluindo tanto? Qual que é a lógica? Primeiro, o ser humano se acostumou a pensar que lixo é algo descartável e que você joga ali e vai desaparecer. Porque quando se criou os produtos descartáveis, o ser humano pensou, bom, eu uso uma vez só, jogo fora e aquele produto ele vai desaparecer. Ele não desaparece, né? Ele vai para algum lugar. E esse lugar está sendo os oceanos ou lixos ou áreas de recolhimento desse lixo. O lixo é um problema da nossa sociedade, né? Uma grande parte da população vive nas áreas litorâneas, vive tendo acesso ao mar. Então, o lixo dessa população chega ao mar, pelos rios contaminados, pelo próprio lixo que não tem tratamento, pelo destino inadequado desse lixo. Então, você passa a ter ali a proximidade das pessoas junto ao mar como um grande problema, né? Você não tem o efetivo tratamento de resíduos dos lixos, dos poluentes, dos esgotos que a gente vai ver. E quanto mais pobre, mais subdesenvolvido for um país, esse problema ele vai se intensificar, certo? 44% dos poluentes dos mares ainda, dos oceanos, são oriundos do continente, ou seja, nós jogamos lá dentro do oceano, veremos os principais aí. 33% vem da atmosfera, emissões de gases tóxicos aí, do aquecimento global e tudo mais, falamos já sobre isso no canal aí. E 12% do transporte marítimo, principalmente o transporte de navios petroleiros, que derrubam petróleo, ou muitas vezes esses navios eles são lavados depois de transportar petróleo ou combustível, eles são lavados, e aí esse resíduo é jogado no mar. Isso é um problema sério também. Então você tem uma quantidade de resíduos muito grande, começando pelo vazamento de petróleo, como eu disse, você tem o petróleo, oleoduto, deságue de esgoto poluído aí, né, nos rios. Lembra lá do petróleo? No ano passado, tivemos vazamento de petróleo no litoral brasileiro, lembra lá? Que veio muito petróleo para o nosso território, e aí muitas pessoas até se contaminaram, foram parar no hospital, tentando recolher e limpar as praias, principalmente na região nordeste brasileira. Então é um problema de poluição ligado ao petróleo, que até hoje, de fato, ninguém sabe o que aconteceu, né? Simplesmente o petróleo chegou e depois ele parou de vir. Provavelmente foi algum navio que derrubou, alguma coisa assim. Sabe-se que o petróleo era da Venezuela, mas não foi a Venezuela que transportou.
ela vendeu para alguém, para algum navio, para algum país, enfim, e esse petróleo aí desabou no oceano. A questão do esgoto também é um grande problema. A sociedade costumou jogar esgoto na água, e aí você vai para a praia, você vê o esgoto, e se você não vê, geralmente ele foi aterrado para debaixo da areia, mas ele chega até o mar. Então nós nos acostumamos a jogar o nosso lixo no oceano, como se esse lixo não fosse fazer diferença, como se ele não fosse voltar para nós algum dia, né? Temos problemas também com o lixo sólido, né, que é o que a gente chama também de material em suspensão, e o pior deles, o maior problema, são as garrafas plásticas, sacolas plásticas, é o que mais tem problema, pneu. Então se joga de tudo, cara, nos oceanos, porque o brasileiro acostuma jogar tudo no rio. E o brasileiro não, né? A sociedade como um todo. Tá? Então a poluição ela vai crescendo, e você vai tendo índices cada vez maiores e vão se formando quase ilhas, né, no meio do oceano, cheio de produtos, cheio de poluição. E para você resolver esse problema, como eu disse, tem que diminuir a emissão de poluentes, né? E aí as praias, ó, vão lotadas, você tem crianças vivendo no lixo em países mais pobres, países menores, que não sabem o que fazer com o seu lixo, a gente vai ver esse problema. Então é uma condição muito ruim. E a sociedade nossa, né, do consumo, produz muito lixo. Com isso você afeta o turismo, porque as praias, não dá para usar uma praia dessa, né? A pesca fica comprometida, o turismo fica completamente comprometido, então você tem prejuízos econômicos bastante intensos. A questão da cadeia alimentar. Vamos lá. Esses animais acabam sendo contaminados numa área suja dessa, cheia de detritos, de dejetos, de objetos. Esses peixes, esses animais, eles consomem esses produtos. Muitas vezes, o maior consumo desses produtos aqui é de partículas chamadas de microplásticas ou microplástico, que é o pior problema dos oceanos, são os plásticos. E aí, às vezes, eles são muito pequenininhos, né? E aí, esses animais, eles consomem esse microplástico, fica contaminado e nós consumimos esse peixe, por exemplo. Então, você tem a contaminação aí dentro de toda a cadeia, contamina todo mundo. Aqui o exemplo é um microplástico. Você poderia ser qualquer bactéria, qualquer doença, qualquer problema recorrente, nós teríamos problema dentro da nossa cadeia alimentar. Então essa poluição chega até a gente. Tá? As partículas de microplástico é o pior, o plástico é a pior poluição dos oceanos. Né? E como essas partículas chegam, né, até o oceano? 28% derivados dos pneus, 24% da poluição urbana, 35% maior índice de tecidos sintéticos. O plástico é um grande problema. Saiu uma pesquisa recentemente agora, de um instituto americano, e eles conseguiram prever o seguinte, né, analisar o seguinte: estimava-se a quantidade de 17 milhões de toneladas de plástico no Oceano Atlântico. Só que descobriu-se que, na verdade, a quantidade de plástico que tem na superfície, que ela é basicamente visível, né, é muito menor do que a quantidade que está lá embaixo. E aí a estimativa agora não é mais de 17 milhões de toneladas, e sim 200 milhões de toneladas. O que é muito pior, ou seja, é muito lixo nos oceanos. Nós temos que resolver esse problema, né? Outro problema que a gente tem é que essa água aí, ela pode ser contaminada por coliformes fecais, esgoto sem tratamento, por exemplo, né? Com plástico, vários problemas. Você olha para a água, dá vontade de entrar aqui, de fazer alguma coisa com isso? Não, os peixes nadam aqui, os animais nadam aqui, e aí eles vão ser contaminados, eles vão ser prejudicados, e aí você tem a morte de muitos animais. Esse animalzinho aqui, você tem um vídeo dele, de duas pessoas tentando arrancar esse emaranhado de redes aqui, isso aqui caiu de um navio, né? Que ele tentando se soltar ali, eles conseguem soltar ele, mas ele fica bem machucado. Então, nesse caso, apareceu uma pessoa para salvar, mas poderia não ter aparecido. Então, você tem muita morte de peixes, mamíferos, tartarugas. A gente vai ver um caso específico mais das tartarugas que morrem assim absurdamente. Propagação de algas, bactérias. Cara, o oceano não está legal, não. A situação ela está bem complexa.
Você tem também o problema de branqueamento dos corais. No caso, o branqueamento dos corais é ligado também ao aquecimento global, à temperatura da água, à acidificação da água e a morte desses corais, né? Que o branqueamento vai acabar levando à morte desses corais, basicamente. Lembrando que os corais aí são refúgios para a vida marinha, para a reprodução dos peixes. Então, a presença desses corais, dos recifes, ela é muito importante para a vida marinha. E sem os corais com esse branqueamento aí, você tem um prejuízo ambiental imenso para a reprodução dos peixes, para a vida marinha, de maneira geral, tá? Questão das tartarugas. Quando você fala de tartarugas hoje, 50% delas morrem por ingerir alguma forma de lixo. Na verdade, não só as tartarugas, vários animais morrem por ingerir lixo, né? Principalmente plástico. Você procurar fotos como essa na internet, você vai achar várias, né? Os animais morreram comendo plástico, porque eles não sabem muitas vezes diferenciar na fome ali, tá pescando ali, o animal tá... Isso aqui é uma ave marinha, ela tá pescando, de repente ela vê um negocinho, pensa que é peixe e é um plástico. E ela se alimenta disso. E aí, na hora que morre, você tem vários problemas em relação a isso, né? Então, cerca de 90% de todo o lixo flutuando nos oceanos é plástico. A gente vai ver a quantidade de plástico que nós jogamos no lixo aí. Só nos Estados Unidos, cara. Só nos Estados Unidos você tem aí 500 milhões de canudos sendo jogados fora todos os dias. Virou uma propaganda muito forte do canudo, né, para reutilizar. Porque a maior parte desses plásticos que nós usamos uma vez só. Então ele é descartável, o canudo é extremamente descartável. E desnecessário, né, no final das contas. A gente não precisa usar canudo. A gente vai ver algumas fotinhas daqui a pouquinho, tá? E aí as estimativas indicam, pelo nível de poluição dos oceanos, pela forma como essa poluição vem crescendo, esses estudos apontam que até 2050, se a poluição continuar na mesma pegada que está agora, né, na mesma condição, nós teremos mais lixo, mais plástico no oceano do que peixe. Olha que ponto nós estamos chegando, cara. Ter mais plástico no oceano do que peixe. Isso é um absurdo. É o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Nós temos que resolver esse problema. Nós temos que diminuir os nossos consumos de materiais plásticos. Nós temos que reduzir, reciclar, reutilizar. E não jogar fora, usa uma vez e joga fora. Porque se a gente olhar aqui, ó, 50% do plástico consumido no mundo é usado uma única vez. E aí essa foto aqui eu acho muito interessante e forte também, né? Que aí você tem, né? Plástico que você usa uma única vez, ele vai trazer consequências aí para o oceano, né? Vai torturar o oceano para sempre. Olha isso é real. Olha que desesperador. Um animal por causa do nosso plástico que nós não precisávamos dele. Nós podemos reduzir a nossa quantidade de plástico, né? Você não vai conseguir ficar sem ele do dia para a noite, claro que não. A sociedade dependeu dele porque ele é descartável e aí ele está em todos os lugares. A gente pode tentar diminuir a quantidade consumida, né? Ó, 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos a cada ano. Cara, 13 milhões de toneladas de plástico, só de plástico, fora outras poluições, né? 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto, 1 milhão por minuto. Dessas garrafas, quantas são reutilizadas? E quantas são jogadas fora? Consumiu, joga fora. A maior parte é jogada fora automaticamente. E aí 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas plásticas são usadas a cada ano. E grande parte delas vão para os oceanos, vão para os nossos mares. Ou seja, nós estamos construindo um sistema que ele não é sustentável, né? Ele não é um sistema circular que vai e volta. Ele só vai. Ele vai para os oceanos e ele não volta. Ele vai e ele não volta. E aí esse vai e vai, ele vai poluindo os oceanos. E aí a solução é a gente parar de consumir ou parar. Não tem muito o que fazer. A questão das tartarugas, ó, o canudo, ele entra muitas vezes no nariz das tartarugas, por exemplo. Elas não conseguem tirar, obviamente, né? E isso causa um sofrimento, uma dor muito grande. Então você tem
problemas muito sérios da poluição dos oceanos aí para diversos animais. Né? Olha lá, aquele animalzinho que eu falei, com a rede enroscada ali, todo machucado, sofrendo com esse problema. Esse peixe lindo, maravilhoso, né? Que é bonito, ele é bonito sim, com vários peixinhos se alimentando junto, aí ele vai abocanhar um plástico. E aí a chance desse plástico causar um mal para ele, tampar alguma coisa e ele morrer, é muito grande. Né? Temos alguns problemas, eu vou usar o exemplo de Tuvalu, é uma ilha no Oceano Pacífico ali, né? Próximo às Ilhas Fiji, por exemplo. E é um problema de Tuvalu que é o seguinte, é uma ilha muito pequenininha. E essa ilha, ela é uma ilha que tem um consumo crescente de produtos nos últimos anos. Porque não era um país que consumia coisas industrializadas, lixo gerado assim. Com o passar do tempo, com a industrialização, modernização, o consumo de lixo cresceu, o turismo cresceu, e aí os caras não sabem o que fazer com o lixo. Eles não sabem o que fazer, literalmente. Joga no mar, o lixo volta, ou ele causa impactos significativos, eles sabem disso, eles querem um mar limpo. Não tem onde colocar o lixo, porque não tem território para isso, e aí o país está repleto de lixo para todos os lados, causando vários problemas para as pessoas, porque não tem o que fazer. Né? Isso acontece com vários países pequenos, eles não sabem o que fazer com o lixo. E aí tem países onde as pessoas vivem em cima do lixo, literalmente. Constroem casas em cima de lixo. Faz um grande aterro, eles constroem casas, as pessoas moram ali, mas não é uma construção correta, assim, regular. É tudo em cima do lixo mesmo, com mau cheiro, propagação de doenças, animais peçonhentos. É um caos. Agora nós vamos ver algumas medidas paliativas, porque o que resolve é diminuir o consumo de plástico. Medidas paliativas aqui, ó, temos uma ecobarreira em Porto Alegre, então o esgoto chega até o oceano, e aí essa ecobarreira impede a sujeira de entrar. Olha a quantidade de sujeira que vai se acumulando. Tudo isso aqui ia para o oceano, então você consegue reter essa poluição, e no caso é uma poluição mais visível. Né? Os microplásticos, geralmente eles conseguem passar por aqui. Outro exemplo, isso no Rio de Janeiro. Esse sisteminha aqui, ele vai rodando um negocinho e vai pegando o lixo, ele vai recolhendo o lixo diariamente. Só que você percebe que são medidas paliativas, não consegue resolver, porque o lixo que chega no oceano é muito grande. Esse aspiradorzinho canadense, ele é bem interessante, é mais para a limpeza das praias, então eles desenvolveram na universidade, vai esse cano sugando toda a sujeira da praia com areia e tal, e aqui atrás tem um dispositivo com água, e aí esse material é jogado na água, o plástico boia, a areia afunda e eles conseguem devolver a areia limpa para a praia, separam o plástico e reciclam. Então é uma ideia simples, mas é bem interessante para limpar as praias. Né? E esse sistema aqui que é o mais comum, que tem esse nome estranho aí, né? Que são redes que se colocam no final das tubulações, elas acumulam a sujeira, elas retêm uma grande parte, né, dessa sujeira e você consegue evitar que grande parte dessa poluição chegue até os oceanos, né? Que é a nossa solução. Você tem que limpar os oceanos, é um processo lento, porque tem muito lixo e nós temos que parar de gerar lixo da forma como nós fazemos. Beleza, moçada? Assiste o filme lá que eu falei, não esquece, assiste que ele é bem legal e vale bem a pena, ó, dá uma abertura na nossa cabeça aí. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, estamos aí à disposição. Valeu? Aquele abraço, bons estudos, valeu!